Você já ouviu falar na possibilidade de estarmos vivendo em uma simulação? Para muitos, as chances de não existirmos como imaginamos é gigantesca. Imagine por um segundo a seguinte reflexão: uma civilização é capaz de criar uma realidade simulada perfeita, ou melhor, boa o suficiente para que ninguém dentro dela perceba a natureza real das coisas. Se uma civilização é capaz de criar uma realidade assim, ela é capaz de criar infinitas realidades. Então, se só pode haver uma realidade primária, enquanto outras realidades são potencialmente infinitas, as chances de você estar em uma realidade inventada são muito maiores. Hoje vamos falar um pouco mais sobre a possibilidade disso acontecer de fato. E é claro que vamos recorrer ao segundo episódio da sexta temporada de Rick and Morty, A Morte Well Lived ou Rick, uma morte bem vivida. E se você curte conteúdos que fazem análise psicológica e filosófica de Rick and Morty, já te lembro que a gente tem uma playlist com dezenas de vídeos desse tipo. Então, assim que acabar o vídeo, pode ir lá assistir os outros. E nos comentários tem muita gente pedindo a análise dos novos episódios da série Rick and Morty, os episódios da sexta temporada. Pode ficar tranquilo que a gente vai fazer a análise de episódio por episódio. Agora, se você gosta de conteúdos como esse, já dá o joinha, já se inscreve, já ativa o sininho, porque isso ajuda a mostrar para o algoritmo do YouTube que esse conteúdo é relevante. Eu sei que enche o saco lá, tá mendigando like, vocês reclamam lá, Alberto mendigo de like. O problema é que a gente está criando conteúdo educacional no YouTube, isso aí não é tarefa fácil não. Antes de falarmos do segundo episódio da sexta temporada, precisamos fazer uma breve revisão de outro episódio, Morty Night Run, que foi o segundo episódio da segunda temporada. É nele que nós vemos Jerry sendo trocado. No começo, Morty está aprendendo a dirigir a nave de Rick, e Jerry simplesmente está lá no banco de trás sem ser notado. Os três acabam indo a um planeta onde Rick vende uma arma a um assassino alienígena, o que causa muito desconforto em Morty. Antes, no entanto, eles deixam Jerry em uma creche cheia de outros Jerrys. Graças ao primeiro episódio da sexta temporada, temos a confirmação de que o Jerry original realmente foi trocado no fim do episódio. E nesse mesmo episódio, a gente vê pela primeira vez o Blips e Cheats, que é um lugar com vários jogos. Enquanto Morty reclama, Rick coloca nele um capacete que faz Morty entrar em uma realidade simulada como se ele fosse uma criança. Em pouco tempo, ele teria a sensação de viver uma vida inteira, tendo sobrevivido a um câncer, mas depois morrendo em um acidente. Nesse segundo episódio da sexta temporada, vemos mais uma vez que Morty está no jogo, mas que por algum motivo é Rick que está com o avatar de Roy, e Morty é, na verdade, toda a população do planeta. Dentro do jogo, Rick tenta convencer a todos de que eles são Morty, o que soa como uma ideia bastante religiosa, principalmente depois que Rick insiste não está fazendo nenhum tipo de apologia. Apesar de realmente ser uma simulação, todos os habitantes daquele mundo vivem vidas absolutamente normais, o que levanta várias questões sobre a nossa própria realidade. É impossível estarmos vivendo em uma simulação. Muitos afirmam isso, mas para realmente entendermos essa hipótese, temos que imaginar infinitas possibilidades. Mesmo coisas que podem ser falhas na Matrix, podem ser interpretadas como algo bem natural para nós. E se realmente um déjà vu for uma falha, e se na verdade formos personagens de entidades que possuem dimensões totalmente diferentes e que não diferenciam presente, passado e futuro? Claro que geralmente pensamos nisso como exercício imaginativo, mas há quem realmente leve tais ideias muito a sério. Um exemplo é Nick Bostrom, um filósofo sueco, que também trata de temas como superinteligência e é citado por pessoas como Bill Gates e Elon Musk. Em um artigo dedicado à ideia de simulação, Bostrom apresenta a ideia como a seguir. Muitas obras de ficção científica, bem como algumas previsões de tecnólogos e futurólogos sérios, prevêem que enormes quantidades de poder de computação estarão disponíveis no futuro.
Suponhamos por um momento que essas previsões estejam corretas. Uma coisa que as gerações posteriores podem fazer com seus computadores superpoderosos é executar simulações detalhadas de seus antepassados ou de pessoas como seus antepassados. Como seus computadores seriam muito poderosos, eles poderiam executar muitas dessas simulações. Suponha que essas pessoas simuladas sejam conscientes, como seriam se as simulações fossem suficientemente refinadas e se uma certa posição amplamente aceita na filosofia da mente estivesse correta. Então pode ser que a maioria das mentes, como as nossas, não pertençam à raça original, mas sim a pessoas simuladas pelos descendentes avançados de uma raça original. É então possível argumentar que, se esse fosse o caso, seríamos racionais ao pensar que provavelmente estamos entre as mentes simuladas e não entre as mentes biológicas originais. No artigo, Bostrom discute ainda coisas como o limite da tecnologia. Mesmo que ainda não consigamos fazer uma simulação exatamente como a nossa realidade, ainda não vemos um platô para a tecnologia. Portanto, se ela realmente continuar evoluindo, alcançar o ponto para criar tais simulações seria uma mera questão de tempo. E claro que estamos supondo ainda que tenhamos que fazer uma simulação no mesmo nível da nossa realidade. Nada garante, por exemplo, que a realidade do lado de fora da nossa simulação não seja ainda mais vasta. Peguemos o exemplo do metaverso. Se alguém nascer nele, mesmo com a resolução que temos hoje, a pessoa simplesmente vai encarar como seu ambiente natural. E mais, como vivemos apenas no presente, as noções do passado podem ser facilmente alteradas. E se aceitarmos a hipótese de que vivemos numa simulação, o que nos garantiria que toda a nossa experiência de vida até o momento seja algo maior do que mera ilusão? René Descartes famosamente afirmou que pensava, logo existia. Sua afirmação alude ao fato de que pelo menos a nossa consciência é real. Mas se quisermos ser mais precisos, diremos que a única garantia é que nossa consciência presente é real. Onde estaria o seu passado e seu futuro, senão em uma imaginação consciente presente? Essa questão também está presente em Rick and Morty, já que alguém pode viver uma vida inteira no jogo sem que mais que alguns minutos tenham se passado na vida real. E o mais cômico é que as pessoas do lado de fora ainda podem assistir a tudo, o que na verdade não é algo incoerente. Se criarmos um ser em uma simulação, o que é necessário para convencê-lo de que viveu 50 anos? Um punhado de memórias. Ou seja, não só pode ser que estejamos todos em uma simulação, como também pode ser que acabamos de chegar a esse mundo simulado, com uma mera ilusão de termos vivido até agora. Mas é claro que não temos maneiras de provar tudo isso. Mas pensar nessas questões pode nos ajudar a entender como lidar com tecnologias futuras e com questões existenciais. Bostrom também escreveria: além do interesse que essa tese pode ter para aqueles que se dedicam à especulação futurista, há também recompensas mais puramente teóricas. O argumento fornece um estímulo para a formulação de algumas questões metodológicas e metafísicas e sugere analogias naturalistas com certas concepções religiosas tradicionais, que alguns podem achar divertidas ou instigantes. E mais uma vez, essa concepção está claramente presente em Rick and Morty, já que as palavras de Rick realmente se parecem com as de alguém buscando conscientizar a todos de uma realidade maior. Embora todos os elementos de tal sistema possam ser naturalistas, até físicos, é possível traçar algumas analogias soltas com concepções religiosas do mundo. De certa forma, os pós-humanos executando uma simulação são como deuses em relação a pessoas que habitam a simulação. Os pós-humanos criaram o mundo que vemos. São de inteligência superior. Eles são onipotentes no sentido de que podem interferir no funcionamento de nosso mundo, mesmo de maneiras que violem suas leis físicas. E eles são oniscientes, no sentido de que podem monitorar tudo o que acontece. No entanto, todos os semideuses, exceto aqueles no nível fundamental da realidade, estão sujeitos às sanções pelos deuses mais poderosos que vivem
em níveis inferiores. Ou seja, mais uma vez, voltamos à Matrix e a ideia de que, no fim, essa concepção pode se estender infinitamente. Mesmo com Mori acordando no final do episódio, pode ser que haja outras simulações e que mesmo todos esses universos estejam nelas. Ideias parecidas já apareceram na série, inclusive como no 6º episódio da 2ª temporada, The Ricks Must Be Crazy. Mas mesmo com toda essa viagem, qual reflexão que podemos tirar disso tudo? Bostrom, considerando o avanço persistente da tecnologia, cita 3 possíveis realidades que podem influenciar nossas ideias sobre a existência. 1. A fração de civilizações de nível humano que chegam ao nível pós-humano é próxima a 0, o que quer dizer que não vivemos em uma simulação, mas que também não temos muito futuro pela frente. 2. Existem outras civilizações avançadas, mas há incrível convergência entre elas, de maneira que nenhuma contenha indivíduos que desejam rodar simulações. E 3. A fração de pessoas de nosso tipo vivendo em uma simulação é muito próxima a 1. E você, o que acha de tudo isso? Você acredita que a gente vive numa simulação ou acha que todas essas hipóteses de Bostrom são pura besteira? Já pensou em debater diretamente comigo e com a nossa comunidade sobre esse tema ou sobre qualquer tema de outro vídeo? É só você virar apoiador da nossa comunidade do Apoia-se. Ao se tornar um apoiador, você vai poder conversar diretamente conosco lá no grupo secreto do Telegram. Inclusive, muitos dos vídeos que estão surgindo aqui no canal são sugestões dos nossos apoiadores lá do Telegram. E se quiser deixar qualquer comentário, é só opinar logo abaixo e até a próxima.